A exposição, entretanto, reúne trabalhos dos artistas André Ricardo, Bruno Danley e Sérgio Sister. Uma exposição que tenta discutir e atualizar as questões da pintura, a pintura como algo potente e relevante ainda na produção contemporânea. Essa exposição reúne esses artistas quase que por contraste. São artistas ligados essencialmente à cor, à textura, à imagem e à abstração. E essas diferenças justamente os aproximam, estabelecem um diálogo bastante instigante a respeito da pintura. Apresento cerca de 9 pinturas e esse conjunto de obras que eu apresento são trabalhos recentes, realizados entre 2019 e começo de 2020, e eles são parte de um momento novo na minha pesquisa, momento em que eu aprofundo a investigação em torno da técnica de pintura têmpera, e mais que isso, é um momento em que eu passo a incorporar figuração que tem uma visualidade que eu entendo como popular. Os trabalhos que eu apresento na exposição, entretanto, são todos trabalhos inéditos, produzidos nos últimos 3 anos. Todos fazem parte de um processo interno do trabalho de expansão através da cor, buscando uma narrativa da cor, e através também de uma estrutura que já não se baseia mais em diagramas ou fotografias, mas numa prática do desenho, o que faz as pinturas terem um ar mais desenvolto, um ar de inacabado, que dão um campo aí para essa luminosidade recente do trabalho entrar. Cláudio Crete escolheu trabalhos de vários momentos, do desenvolvimento da minha pintura. Eu acho que as mais antigas, talvez da década de 90, e que vem de um trabalho que era um trabalho inicialmente, um trabalho com a luz, essencialmente com a luz, e depois foi procurando se colocar no espaço, que eram as caixinhas, são as caixinhas, tem as ripinhas, e tem trabalhos agora já de pós-pandemia, são trabalhos que eu procuro não apenas aproximar 2 cores, deixar o espaço entre elas, mas determinar alguma coisa entre elas. De uma certa forma, é uma ligação entre duas pinturas distintas, 2 pinturas que são feitas de forma diferente, pintadas de forma diferente e que se unificam por uma pequena ligação com uma cor que não tem nada a ver com elas. Tem um pouco a ver também com a nossa exposição. Essa exposição é uma meio ligação de 3 pinturas muito diferentes. E elas têm, entre elas, a ligação, eu acho que tem a dignidade da pintura, de buscar a pintura como uma forma, como força dessa expressão visual. Os trabalhos, como eu os encontrei aqui expostos, eles não têm identificação. Os 3 artistas estão misturados pelo Cláudio com muita delicadeza. Eu consigo diferenciar muito bem qual é o trabalho do Sérgio, qual é o trabalho do Bruno, qual é o trabalho do André, mas me coloco no lugar do público que não os conhece. E o modo como eles interagem, quando a gente não sabe de quem é cada trabalho, é um modo bastante interessante. Mesmo sem essa designação, é possível ficar conhecendo cada um pela sua diferença, cada um pela sua particularidade. E esse é um modo bastante interessante de pensar a identidade. Um modo da identidade em que a identidade não é excludente, em que a identidade não se dá como uma identificação de si consigo mesmo, em que a identidade se dá pela própria diferença.